A vossa atenção. Antes de mais, queria agradecer a vossa participação nesta segunda iniciativa da primeira série de seminários de investigação económica, a cargo da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Departamentos de Economia e Direção do curso de mestrado em Economia. Relembrar-vos apenas, e porque não houve a possibilidade na primeira iniciativa de estar presente, de que este tipo de ação tem três objetivos, para percebermos ou pedirmos. O primeiro, como está ali identificado, na folha que serviu de divulgação pelos canais da UBI desta série de seminários de investigação económica. O primeiro é conhecer o estado da arte de diferentes áreas de investigação económica. E hoje temos a oportunidade de ter aqui uma especialista que pode, efetivamente, apresentar-se nessa condição, dado o seu vasto currículo académico e também científico. Não é? Porque a professora Zélia Serrasqueiro, além de ser a diretora do terceiro ciclo de estudos em gestão, portanto, especializou-se em finanças empresariais, tem uma coleção muito rica de publicações em revistas de elevado impacto internacional e tem vindo, obviamente, a orientar e a co-orientar estudantes não só da Universidade de Abrantes de Viseu, mas também de outras universidades. É ainda investigadora integrada do Cefaz, foi minha professora, nomeadamente análise de investimentos, portanto, e é sempre importante sublinhar estas características. Para além disso, é boa pessoa e isso é um aspecto importante, também deve ser sublinhado. Segundo objetivo desta iniciativa, conhecer o estado da arte de diferentes áreas de investigação económica, como já referi, e ainda contactar com investigadores séniores e júniores na área científica de economia. Este é um aspecto importante também. Nós necessitamos desenvolver aqui essa cultura, não é? Obviamente, no caso da professora Zélia, não é uma investigadora júnior, é uma investigadora sénior e, portanto, tem outro tipo de visão em relação às questões que vocês que estão agora no início deste trajeto, ou pessoas que já estão, inclusive, mais avançadas, visto também temos aqui a colega que é do terceiro ciclo de estudos em gestão, me parece, não é verdade? E, portanto, está noutro campeonato, digamos assim, mas é importante ter esta mescla. E o terceiro objetivo passa por compreender os aspectos fundamentais da investigação económica e quebrar um bocadinho aquela barreira de que economia é economia, gestão é gestão. Portanto, as últimas tendências não apontam nesse sentido. Portanto, as ciências económicas e empresariais começam a ser contaminadas de outro tipo de abordagens ecléticas, que não só a economia. Obviamente faz pontos naturais com a saúde, com a psicologia, evidentemente com a sociologia, com a abordagem institucional e, portanto, vai buscar, evidentemente, fontes de inspiração também ao direito, à área de política, à área de relações internacionais, e é nessa lógica mais eclética que nós queremos aqui trabalhar. Portanto, feita esta motivação, deixo-vos, obviamente, com a personagem principal desta iniciativa, que é a professora Zélia Serrasqueiro, e agradecer-lhe também a sua disponibilidade por hoje nos brindar aqui com uma apresentação que sei que vai ser, evidentemente, excelente. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer desde já a presença de todos, agradecer também as amáveis palavras do professor João Leitão, dizer que é muito gratificante para mim estar aqui. Aliás, gostaria de realçar que esta apresentação baseia-se numa apresentação que eu fiz nas provas de agregação e que está diretamente relacionada ou que foi inspirada nas minhas aulas de finanças empresariais ao segundo ciclo em economia. Realçar que é um aspecto muito importante, apesar de toda a componente de investigação que eu tenho vindo a desenvolver, é muito importante o feedback que eu tenho recolhido ao longo do tempo junto dos estudantes, quer do mestrado, quer do doutoramento, nomeadamente do segundo ciclo de economia. Realçar que há 15 dias fizemos a análise crítica de 2 artigos dos quais eu sou coautora e que foi bastante positiva a opinião que eu recolhi, o feedback, portanto, nomeadamente a identificação de um aspecto negativo. Ou seja, o meu percurso também conta com este contributo, com o processo de aprendizagem que eu tenho ao longo das aulas e junto dos próprios alunos, quer do segundo ciclo de economia e do terceiro ciclo em gestão. Gostaria bastante de realçar, ao mesmo tempo também, obviamente, que oriento e leciono ao segundo ciclo em gestão e também eles, obviamente, contribuem para o meu percurso. Também realçar, de facto, e estou perfeitamente de acordo com o professor João Leitão, no sentido que, de facto, as áreas científicas não devem ser estanques, antes pelo contrário, a investigação deve ser conduzida de uma forma multidisciplinar e, de facto, eu trabalho com professores, com investigadores da área de gestão, com professores, investigadores na área de economia e, nomeadamente, com o professor João Leitão, com o professor Paulo Sérgio, também já
tenho alguma coisa feita com outros professores e, portanto, isto revela que em finanças empresariais é possível fazer uma ponte nos domínios da gestão e da economia. Portanto, assim sendo, eu passo a fazer a minha apresentação e que só um bocadinho. Portanto, a temática, tal como já foi divulgado, decisões de estrutura de capitais, evidências empíricas em contexto de PMEs. Gostaria de iniciar por referir qual foi a motivação para eu selecionar esta temática. Tem a ver, como já referi, com a minha experiência pedagógica, porque, de facto, ao nível da pós-graduação, eu tenho vindo a lecionar na área das decisões de estrutura de capitais ou decisões de financiamento e, mais especificamente, em termos de investigação, faço a relação entre as decisões de financiamento em contexto de pequenas e médias empresas e já vou mais à frente explicar porque é tão importante realçar que essa temática tem sido investigada em contexto de pequenas e médias empresas. Portanto, em termos dos objetivos desta apresentação, tem a ver com a análise das teorias das decisões de financiamento e essa análise que aqui vou fazer, obviamente vou fazer de uma forma superficial, mas não posso deixar de fazer para uma introdução à temática. Por outro lado, também, como eu referirei mais à frente, as teorias das decisões de estrutura de capitais foram a maior parte delas desenvolvidas em contexto de empresas de grande dimensão e de empresas cotadas. E a questão é que as características das empresas cotadas são bastante diferentes das características das pequenas e médias empresas e isso tem consequências, nomeadamente para a tomada das decisões de financiamento, nomeadamente para o tipo de fontes de financiamento que as empresas acabam por utilizar na prática. Depois, por outro lado, é importante e é uma tentativa que eu procuro fazer no decorrer das minhas aulas, quer em finanças empresariais, quer mesmo até em análise de investimentos, ou mesmo em termos do doutoramento em gestão, é tentar explicar e de forma que todos os estudantes percebam como é que nós, do enquadramento teórico, passamos para a parte empírica e como é que relacionamos o enquadramento teórico com a investigação empírica para a obtenção de resultados e conclusões acerca da temática que estamos a investigar. Por outro lado, uma temática também bastante importante acerca da qual eu vou falar aqui e que tem vindo a ser ultimamente foco de atenção por parte de vários investigadores, tem sido a nível de como é que as empresas se comportam em contexto de pequenas e médias empresas em termos do seu rácio de endividamento, porque há autores que defendem as pequenas e médias empresas, para elas é irrelevante o rácio de endividamento. No contudo, quando nós analisamos ao longo de determinados anos, por exemplo, um período de 8 a 10 anos, conseguimos perceber que, de facto, elas têm um comportamento no sentido de atingirem um determinado nível de endividamento, o que deve ter uma explicação, e daí têm vindo a surgir já alguns estudos mais recentes na tentativa de explicar porque é que, afinal, as pequenas e médias empresas também ajustam em direção a um determinado nível de endividamento. Portanto, o plano, ou seja, a estrutura que eu vou seguir nesta apresentação, vou referir sumariamente as conclusões dos trabalhos de Modigliani e Miller, que não poderia deixar de fazer porque são os pais da moderna teoria financeira. Se não fossem os trabalhos deles, provavelmente a investigação a nível das decisões de estrutura de capitais não se encontraria no ponto atual. Depois também referir os tradicionalistas que obviamente contribuem para a evolução da teoria das decisões de estrutura de capitais, tanto que assim é que aparece em seguida, isto por uma ordem cronológica, a teoria do trade-off, a teoria da agência, a teoria dos sinais e a teoria da pecking order. Estas teorias, de facto, são aquelas que, digamos assim, nos permitem um enquadramento das decisões de financiamento para as empresas em termos globais, até porque alguns autores dizem que não há diferenças, não devemos fazer distinção entre pequenas e médias empresas e grandes empresas, e de facto nós temos de considerar este enquadramento teórico para a análise das decisões de estrutura de capitais, se bem que teremos de ter sempre em consideração as características das empresas.
No ponto seguinte, veremos quais são os determinantes, ou seja, quais são os fatores que influenciam a tomada das decisões de estrutura de capitais das pequenas e médias empresas e relacionar esses fatores com os resultados obtidos nos estudos empíricos e, por último, também, de acordo com os estudos empíricos, analisarei o tal ajustamento que já falei do rácio de endividamento em contexto das pequenas e médias empresas e, por último, identificarei algumas conclusões. Portanto, sumariamente, e esse é o ponto de partida da moderna teoria financeira, Modigliani e Miller, em 1958, concluem que a empresa financiada por capital próprio ou financiada por capital alheio é irrelevante porque o seu valor não se altera e, portanto, digamos que é indiferente o gestor financeiro, não está muito preocupado com o tipo de financiamento que utiliza na empresa, dado que o valor da empresa não se altera independentemente da sua estrutura de capital, e isto, obviamente, esta conclusão assenta em determinados pressupostos que são muito rígidos, nomeadamente um deles é que as empresas não estão sujeitas a imposto sobre o rendimento e, portanto, assim sendo, esta conclusão torna-se válida. No entanto, aquilo que se verifica é que, na prática, o capital alheio e o capital próprio vão acabar por influenciar o valor da empresa. E são os próprios autores de Modigliani e Miller que introduzem em 1963 uma alteração no seu trabalho e, de facto, reconhecem, admitindo que existem impostos sobre o rendimento das empresas, quais são as consequências que isso tem. Bem, uma das consequências é que, de facto, a existência de capital alheio gera juros e estes juros vão produzir poupança fiscal. E assim sendo, se há poupança fiscal, então a política de financiamento a seguir pelas empresas será a de recorrer ao máximo possível de capital alheio. Na prática, nunca nenhum estudo empírico revelou ou algum investigador conseguiu identificar de facto uma empresa 100% endividada. Os autores, Modigliani em 1963, justificam isso com aspectos de ordem institucional. Mas será que é assim? O facto é que também nesta altura o estudo que se fazia, a investigação a nível das decisões de financiamento, era um estudo externo à empresa. Praticamente os gestores, os proprietários eram irrelevantes. Todas as decisões de financiamento eram baseadas no funcionamento do mercado de capitais e, portanto, isso tinha consequências para as próprias conclusões que na altura eram retiradas. No entanto, há opositores, a Modigliani e Miller, há uma outra corrente teórica que vem mostrar que, de facto, se a empresa se endividar em níveis exagerados, começa a ter um custo do capital alheio muito elevado e, portanto, se calhar a poupança fiscal fica aqui afetada, precisamente porque o custo do capital alheio se eleva. É óbvio que os credores, ao concederem crédito a uma empresa que vai se endividando cada vez mais, vai tendo um risco financeiro cada vez maior, e isso vai obrigar os credores a elevarem o custo, a taxa de juros, por forma a também se protegerem do risco de incumprimento da empresa. E, portanto, a conclusão que os autores tradicionalistas chegam é, então, existe uma estrutura ótima de capital, ou seja, a empresa deve orientar-se para um rácio ótimo de endividamento. Esse rácio ótimo de endividamento relaciona a poupança fiscal com o custo do capital alheio e, portanto, a empresa não pode ter níveis demasiado elevados de endividamento porque corre o risco de ter um custo do capital elevado. E é neste seguimento que aparece a teoria do trade-off. Eu gostaria de salientar que esta teoria, a teoria do trade-off, nos finais da década de 70, nós atualmente, já na altura se designava por teoria do trade-off estático, porque faz uma análise da estrutura de capitais da empresa, nomeadamente do seu nível de endividamento, num espaço curto de tempo, por exemplo, para um dado ano. E as decisões de estrutura de capitais da empresa não podem ser apenas analisadas num curto espaço de tempo, porque a empresa não é estática, é dinâmica. Já veremos mais à frente o que é que sucede à teoria do trade-off estático. Mas, de facto, nesta altura, o que é que a teoria do trade-off estático conclui? Pois que existe uma estrutura ótima de capitais, ou seja,
que existe um rácio de endividamento ótimo para a empresa e que é atingido quando os custos de falência igualam a poupança fiscal. Portanto, quando a empresa ultrapassar esse rácio ótimo, o que vai acontecer é que os custos de falência são superiores ao risco de falência e, portanto, a empresa não deve endividar-se mais. Em seguida, tal como eu estava a referir há pouquinho e mais recentemente, vários autores têm vindo a alertar para que, de facto, a empresa não é estática, mas, pelo contrário, é dinâmica e nós, para fazermos uma análise correta das suas decisões de financiamento, devemos ter um período de análise alongado. Portanto, para além de 1 ano, 2, 3, 4 anos e até, se possível, mais do que 4, o ideal seria pelo menos 10 anos. E aquilo que nós conseguimos verificar ao longo de 10 anos para um conjunto de empresas, e nomeadamente estou a referir esta conclusão com base em estudos empíricos, é que, de facto, ao longo de um determinado período de tempo relativamente longo, o que nós verificamos é que há momentos em que as empresas podem elevar os seus rácios de endividamento, mas elas vão reverter, a partir de um certo momento, vão reverter para um tal rácio ótimo de endividamento. Isto faz todo o sentido se nós, na prática, pensarmos, inclusivamente em contexto de pequenas e médias empresas, que haverá determinadas fases da sua vida, nomeadamente de crescimento, de expansão, de investimento, em que precisa de capital alheio, de endividamento para financiar o investimento e, portanto, isso vai ter um impacto no seu rácio de endividamento e que, obviamente, há um aumento que pode ser significativo. Contudo, não quer dizer, e obviamente, que a empresa vai trabalhar para reverter, ou seja, para reembolsar os seus empréstimos, a sua dívida, e, portanto, vai reverter para o rácio com o qual se sente confortável a trabalhar. Esse rácio pode ser, por exemplo, o rácio médio de endividamento do setor de atividade, pode ser aquele rácio com base no historial da empresa, que lhe assegura que ela tem capacidade para fazer face aos compromissos com terceiros e nos prazos acordados. Portanto, a importância da teoria do trade-off atualmente tem a ver com o aspecto dinâmico, não tanto com o aspecto estático. Eu gostaria de realçar, porque se nós conduzirmos um estudo relativamente apenas a 1 ano, podemos correr o risco de dizer que as empresas não tomam decisões de financiamento de acordo com a teoria do trade-off, mas se nós alargarmos o nosso período de análise, possivelmente já conseguiremos captar o efeito ao longo do tempo nas suas decisões de financiamento e, nomeadamente, na reversão para um rácio de endividamento, que é aquele com o qual a empresa normalmente trabalha. Portanto, a teoria do trade-off estático terá utilidade, terá valor, terá importância para os setores financeiros das pequenas e médias empresas, ou seja, como é que nós podemos analisar a teoria do trade-off em contexto de pequenas e médias empresas? Se, por um lado, a teoria do trade-off estático induz ao recurso ao capital alheio porque traduz-se em poupança fiscal, atenção que as pequenas e médias empresas, sobretudo as de menor dimensão, estão mais expostas ao risco, sobretudo as mais jovens, e, portanto, têm possivelmente de gerir muito bem o seu rácio de endividamento, nomeadamente no curto prazo, para não entrar em incumprimento para com terceiros. Por outro lado, em termos de poupança fiscal, é verdade que existe importância para a poupança fiscal das pequenas e médias empresas, mas nós não podemos esquecer um aspecto que é muito importante em contexto das pequenas e médias empresas. É que há uma volatilidade muito grande dos seus resultados líquidos. E, portanto, essa volatilidade, o que é que gera nas pequenas e médias empresas? É a incerteza de poder oferir, de poder beneficiar da poupança fiscal. Portanto, os próprios estudos empíricos mostram frequentemente que, em contexto de pequenas e médias empresas, a teoria do trade-off estático muitas vezes parece não ser seguida, precisamente por este aspecto. A poupança fiscal não é determinante porque há um risco de falência muito grande e também, por outro lado, a incerteza em torno da poupança fiscal é bastante grande. Já em relação à teoria do trade-off em termos dinâmicos, eu ainda, deixa-me abrir este parênteses, ainda há tempos estive numa conversa com um professor catedrático de finanças, aliás, o professor catedrático
mais antigo do nosso país, o professor João Leitão conhece, o professor Rocha Armada, e, portanto, é uma pessoa que tem conduzido a sua investigação muito mais centrada nos mercados financeiros e nas empresas de grande dimensão, e quando se falou sobre esta temática, ele disse, mas um empresário de uma microempresa ou de uma pequena empresa está lá agora preocupado com um rácio ótimo de endividamento, percebe lá agora da poupança fiscal, ou pensa lá na poupança fiscal ou no risco financeiro. E, de facto, se nós pensarmos que a maior parte das pequenas e médias empresas, sobretudo as de menor dimensão, são geridas pelos próprios proprietários, e se nós atendermos à sua formação académica, eu poderei falar com base nos resultados da minha tese de doutoramento, e, de facto, havia um predomínio em que os proprietários eram os próprios gestores, e a maior parte deles, só um ou dois tinham formação académica a nível do ensino superior, e isto tem a ver com o facto de haver conceitos a nível da gestão, nomeadamente da gestão financeira, que escapam, nomeadamente a poupança fiscal, por exemplo, ou a atualização da poupança fiscal, ou a incerteza em torno da poupança fiscal. E, de facto, eu fiquei a pensar na observação do professor e pensei, ele tem razão, de facto, se eu estiver a estudar isto em microempresas, se calhar não tem importância, mas tem importância porque é a percepção, no fim de contas, leva-me, eu ainda não tenho dados suficientes, só tenho dados secundários, mas com base nos dados secundários, o que me leva, o que há a indicação daquilo que eu vos disse, há uma tendência para as empresas, mesmo as microempresas, embora aumentem o seu nível de endividamento em determinados períodos, aquelas que sobrevivem e que evoluem têm a preocupação de diminuir, de reverter esses rácios. E eu penso, e acho que isto agora ainda tem que dar continuidade ao estudo, é que há a percepção do risco financeiro. Isso é normal, porque se percebe que se apresentar um rácio de endividamento, por exemplo, de curto prazo, continuamente nos 80% a 90%, obviamente que estamos a ver quais são as consequências. É que os fornecedores, a banca, os credores, dos quais as micro e pequenas empresas dependem, provavelmente vão travar ou mesmo deixar de conceder crédito. Ora, sendo elas estão dependentes desse crédito, têm de estar preocupadas com o seu rácio de endividamento. Portanto, assim sendo, há pelo menos a percepção do que representa um nível de endividamento muito elevado e do risco financeiro que isso traz para a empresa. Daí a importância da teoria do trade-off no contexto de pequenas e médias empresas tem sobretudo a ver com um rácio que permita à empresa trabalhar normalmente e, portanto, ter acesso ao crédito quando necessita. E é interessante a teoria da agência. Eu, quando falo sobre a teoria da agência nas minhas aulas de pós-graduação, pergunto, porque normalmente vocês já, os estudantes da pós-graduação, normalmente já tiveram outras unidades curriculares, ou estão a ter, e eu pergunto, então já falaram sobre a teoria da agência e em que contexto é que falaram? E de facto, a maior parte das vezes já falaram e têm a percepção do que é a teoria da agência, os relacionamentos, os potenciais conflitos, etc. E foi muito importante a teoria da agência, o seu desenvolvimento teórico para as decisões de financiamento das empresas em geral e também no contexto de pequenas e médias empresas. Porquê? Porque até ao aparecimento da teoria da agência considerava-se a empresa como uma black box, ou seja, o que se passa dentro da empresa é relevante e, mais uma vez, o que interessa é o meio envolvente, os stakeholders, os outsiders à empresa e, portanto, esquece-se na análise das decisões de financiamento a importância dos gestores, dos proprietários, etc. Obviamente, tem muita importância e foi um grande contributo para a teoria e também para a investigação empírica em contexto das decisões de financiamento. A teoria da agência, em contexto das empresas cotadas, dá um grande contributo porque alerta que poderá haver no relacionamento entre gestores e acionistas interesses divergentes e, portanto, isso é uma fonte potencial de conflito. Os acionistas preferem um maior montante de dividendos que seja possível distribuir, enquanto que os gestores sentem-se tendem a reter lucros porque se sentem com mais à vontade, tendo free cash flows, tendo dinheiro da própria empresa para gerir e para investir nas aplicações necessárias.
Portanto, há aqui a possibilidade de conflito entre as partes. Como é que isso se resolve? A teoria da agência também dá algumas indicações na possibilidade de resolução destes potenciais conflitos entre gestores e acionistas. Por um lado, sempre que possível, se a empresa, por exemplo, verificar um aumento da distribuição de lucros ou se preveja que isso aconteça, então deverá repercutir-se em termos do aumento da distribuição de dividendos. Por acaso, eu já não me sei situar no tempo, mas lembro-me que há uns anos esta parte, a PT distribuiu o seu dividendo normal e mais tarde, por uma questão de estratégia financeira da empresa, veio a anunciar, a meio do ano, a distribuição de um dividendo extraordinário. E os acionistas não gostaram muito, porque acharam que se havia condições para a distribuição de um dividendo extraordinário, então porquê que o dividendo normal não tinha já refletido a condição da empresa, que possivelmente era melhor do que aquela que tinha sido anunciada. Ou seja, quais são as consequências da existência de lucros de free cash flow, ou seja, dinheiro por aplicar? É que fica ao livre-arbítrio dos gestores essa aplicação. E nós podemos, enfim, infelizmente não temos muito mais tempo, mas poderíamos tirar algumas ilações das consequências realmente da existência de free cash flows, que ficam ao livre-arbítrio. Não estou a dizer que todos os gestores são mal intencionados, mas de facto há aqui uma propensão para a aplicação ao livre-arbítrio dos gestores e tem de haver, obviamente, medidas que possam disciplinar essas ações dos gestores. E porque, fundamentalmente, o gestor também tem os seus próprios interesses e muitas vezes isso passa pelos seus interesses pessoais e o problema é quando privilegia os seus interesses pessoais em detrimento dos interesses da empresa e, portanto, em detrimento dos acionistas em geral. E é interessante que no enquadramento da teoria da agência é preferível, por exemplo, para os na perspectiva dos acionistas, é preferível que a empresa distribua dividendos, ainda que tenha consequências para a empresa, no sentido de ter de se vir a endividar para financiar o investimento ou as necessidades correntes da empresa. Porquê? Porque, obviamente, que a empresa endividada que contrai empréstimos vai passar a ter prazos de reembolsos, vai ter juros, vai ter compromissos que os gestores têm de assumir e, portanto, a existência de dívida na empresa é uma forma de disciplinar os gestores. Mas a teoria da agência, em contexto de pequenas e médias empresas, qual é que é o seu contributo? Como eu referi, e a maior parte dos estudos indicam-nos, não só no caso português, Espanha, Suécia, Inglaterra, até mesmo, não tanto a Inglaterra, porque o seu sistema financeiro também tem consequências em termos de propriedade do capital da empresa, mas a Itália, Grécia, enfim, a maior parte dos países europeus, no que nós verificamos em contexto das empresas de menor dimensão, é que os seus gestores são os proprietários. E de facto, muitas vezes até algumas destas empresas, quando contratam gestores, acabam por não delegar autoridade, poder, tomada de decisão. Portanto, de facto, contratam um gestor, mas a tomada de decisão continua centralizada nos proprietários, nos empresários da empresa. E isto, em termos de teoria da agência, resolve um problema, que é a tal possibilidade de conflito entre os gestores e os sócios ou acionistas, porque aqui não há dissociação. No entanto, cria-se um problema e este resulta, de facto, de os credores outsiders à empresa não terem acesso a toda a informação. Em contexto de uma pequena e média empresa, essa informação não é transparente, é escassa, enfim, e portanto, criam-se problemas de assimetria de informação em que o credor considera que não há transparência, não tem acesso à informação que necessita acerca da pequena e média empresa. E isso, obviamente, traduz-se em problemas de agência. Quando nós falamos de custos de agência do capital alheio, tem a ver com o problema do relacionamento entre gestores proprietários e credores de uma pequena e média empresa. E é importante relacionarmos estes problemas
com a exigência de garantias de colaterais, garantias pessoais, garantias reais, porque não é em vão que nós percebemos que a banca exige garantias, precisamente tem a ver com estes problemas da simetria de informação, até porque não querendo extravasar para outro campo da teoria da agência, mas existe um ramo da teoria da agência que se dedica exclusivamente à parte do canal de crédito, e portanto, há estudos que evidenciam que a taxa de juros não é um mecanismo suficiente para impedir ou para permitir aos credores protegerem-se do risco, nomeadamente em relação às pequenas e médias empresas. Nós, na prática, percebemos que uma empresa estiver insolvente, praticamente falida, ela, enfim, procura sempre contrair dívida, nem que seja uma taxa de juros bastante elevada, mas é a forma de salvação. E, portanto, como a taxa de juros não é um mecanismo, as garantias são exigidas e há ainda uma outra forma alternativa para a proteção dos credores. É, por exemplo, emprestar, mas no curto prazo, porque se o banco emprestar a um mês, a 3 meses, se a empresa entrar em cumprimento, o banco consegue cessar muito rapidamente o contrato com a empresa. Portanto, daí que, quando nós concluímos que as pequenas e médias empresas têm rácios de endividamento de curto prazo muito elevado, de facto também é porque esta forma de financiamento, de certa forma, é mais direta e tem condições que se tornam possíveis, enquanto que o financiamento a médio e longo prazo não se torna tão acessível em contexto das pequenas e médias empresas. Muito brevemente, a teoria dos sinais tem importância porque, segundo esta teoria dos sinais, também surge no final da década de 70 e também em contexto das empresas cotadas, é que os gestores podem enviar informação para o mercado. E, de facto, assim é. Portanto, há determinado tipo de decisões, informação que é divulgada e que os investidores interpretam e reagem em relação a essa informação. E temos de considerar que estamos no final da década de 70, hoje em dia a realidade é muito diferente, porque, por exemplo, uma das conclusões desta teoria é que o aumento da distribuição dos dividendos é um sinal positivo. No entanto, atualmente há estudos e há factos muito importantes, nomeadamente em contexto das empresas portuguesas cotadas, que vêm ao mercado anunciar que interrompem ou que não vão aumentar os dividendos, contrariamente àquilo que aconteceu em anos anteriores. Temos o caso Salveiro da REN, este ano, que diz que, ou do Pingo Doce, que não vai aumentar os dividendos, no entanto não causou reação negativa no mercado, ou seja, não está muito de acordo com a teoria dos sinais. O que acontece é que atualmente as empresas preocupam-se, a maior parte delas preocupa-se em divulgar a informação atempada e esclarecedora aos acionistas, aos investidores, e isso verifica-se com o impacto. De acordo com a teoria dos sinais, deveria ser negativo, a maior parte das vezes não há esse impacto negativo desde que a informação seja pedida e chegue atempada ao mercado. Portanto, também é importante termos em consideração o contexto em que estas teorias foram desenvolvidas e o contexto atual. Por outro lado, por exemplo, de acordo com esta teoria, se a empresa anunciar uma emissão de ações, ou seja, uma oferta pública de ações, vai ao mercado à procura de novos acionistas para se financiar, também é considerado como um sinal negativo. Atualmente, alguns estudos indicam-nos que as empresas procedem a aumentos do capital através de uma oferta pública de ações sem haver reação negativa por parte dos investidores. É muito importante que a informação que a empresa divulgue seja uma informação bastante atempada e esclarecedora e mostrar quais são os objetivos que a empresa tem quando emite, por exemplo, ações ou quando emite, por exemplo, um empréstimo obrigacionista, nesse caso, da dívida. Em termos da teoria dos sinais e em contexto de pequenas e médias empresas, que eu conheço, apenas existe um estudo que foi feito em Salamanca, por uns autores em Salamanca, e que aplicaram a teoria dos sinais em contexto das pequenas e médias empresas, porque as pequenas e médias empresas não têm grandes meios de divulgar a informação e de disseminar pelo público em geral. Portanto, são empresas fechadas.
No entanto, há, obviamente, um indicador, e em contexto das decisões de financiamento, que é bastante importante, que é o capital próprio. Ou seja, quando a empresa, uma micro, pequena e média empresa, pede crédito, é muito importante qual é o valor dos seus capitais próprios em relação ao total do ativo, ou seja, quais são os meios próprios de que a empresa dispõe para se financiar. Obviamente, quando nós ouvimos falar que as pequenas e médias empresas se descapitalizam, por causa foi um caso prático que eu há tempos introduzi numa frequência de finanças empresariais e havia um gestor da banca que referia que o problema das pequenas e médias empresas era a sua descapitalização. E depois, além como mais detalhe, o texto, o que eu queria dizer é que mesmo as pequenas e médias empresas que geravam lucros não os retinham na empresa. Portanto, ou seja, distribuíam, saíam, ou seja, não havia reforço do capital próprio. E isso era um sinal negativo para a banca, nomeadamente para as condições contratuais no acesso ao crédito. Mas, por outro lado, também em termos de distribuição de dividendos, enquanto as pequenas e médias empresas, a teoria dos sinais não tem grande relevância, uma vez que a maior parte das pequenas e médias empresas não estão cotadas e, portanto, o impacto da distribuição de dividendos não tem grande relevância em termos do público em geral. Em termos de enquadramento teórico, vou entrar na última teoria, que é a teoria das preferências hierárquicas ou a teoria da pecking order. É uma teoria positiva que foi contestada por investigadores mais teóricos, porque consideraram que esta teoria nasce da observação do comportamento de financiamento das empresas na prática. Ou seja, o investigador Donaldson, em 1961, fez um estudo exaustivo, acho que por um período de 30 anos, a nível das empresas americanas e concluiu o que está neste diapositivo. As empresas financiam-se segundo uma ordem hierárquica de fontes de financiamento. Em primeiro lugar, elas financiam-se com base em lucros retidos e só quando esgotam os lucros retidos, ou seja, quando estes não existem ou são insuficientes, então a empresa escolhe capital alheio ou dívida sem risco, seguindo-se a dívida com risco. Aqui a dívida com risco tem, por exemplo, a ver com a emissão de obrigações convertíveis. E as obrigações convertíveis, se a empresa não cumprir, não reembolsar o empréstimo obrigacionista, permite aos obrigacionistas converterem-se em acionistas da empresa. Portanto, aí que esteja associada à dívida com risco, no sentido do credor passar a ser acionista da empresa se a empresa não reembolsar a sua dívida. E aquilo que também se constata na prática é que a escolha, a última fonte de financiamento que as empresas escolhem é a emissão de ações junto de novos investidores externos. Esta teoria, mais tarde, vem a evoluir e tem fundamento teórico, e graças sobretudo a Myers, em 1984, que mostra que afinal que existe uma explicação e existe até uma demonstração que pode ser feita teoricamente porque é que as empresas se comportam desta forma. E o fundamento principal é a existência de simetria de informação. Ou seja, os proprietários ou os gestores na empresa têm muito mais informação acerca da empresa do que as pessoas externas e, por isso, essa assimetria de informação repercute-se em termos do custo das fontes de financiamento. O custo dos lucros retidos é bastante inferior ou seja, são eles que têm um menor custo em relação à dívida e em relação à emissão de ações. Portanto, daí que as empresas prefiram esses lucros retidos como fonte de financiamento e só depois o capital alheio, que tem maiores custos, e por último, a emissão de ações, que é a fonte de financiamento com maiores custos. São custos de transação e são custos que têm a ver, por exemplo, até com a própria diluição de lucros para os atuais acionistas, uma vez que no futuro vão ter de dividir os lucros com o maior número de acionistas. É muito relevante esta teoria em contexto de pequenas e médias empresas, porque na prática a maior parte dos estudos, se nós formos analisar a nível europeu, e não vou falar dos Estados Unidos porque o sistema financeiro condiciona fortemente, mas dizer que a nível dos Estados Unidos o que se conclui é que são as empresas de grande dimensão, sobretudo, a seguirem esta teoria. Mas em contexto das pequenas e médias empresas existe, obviamente, este comportamento de financiamento
porque não só por causa do custo, mas também pela possibilidade de acesso ao financiamento. Portanto, é difícil para a pequena e média empresa aceder ao endividamento, nomeadamente ao endividamento de médio e longo prazo. Por outro lado, a pequena e média empresa prefere não evitar a entrada de novos investidores externos. Porquê? Porque aqui nós temos de ver não só o lado da procura, poderá eventualmente não haver investidores interessados, mas também temos de ver, analisar o lado interno, a parte interna da empresa. A maior parte dos empresários, não é só em contexto português, não é só o empresário português, mas a nível das pequenas e médias empresas, tenta-se preservar a independência da empresa, o controle da empresa, a propriedade do capital deve ser mantida e, portanto, há que evitar novos investidores para que estes não interfiram na gestão da empresa. Há vários casos bastante interessantes, nomeadamente, e lá está, por isso é importante também a minha componente pedagógica. Há 2 anos a esta parte, uma doutoranda que é consultora de empresas, teve uma experiência de acordo com o que eu estou a referir. Ela é consultora numa empresa, numa pequena empresa, a propriedade é familiar, é um pai e 2 filhos, e a empresa tinha vendas, faturava, mas por razões de vária ordem apresentava-se numa situação de desequilíbrio financeiro. E apareceu uma sociedade de capital de risco que estava interessada em investir na empresa, porque ela tinha, inclusivamente, potencialidades a nível da internacionalização. O problema que aqui se colocava era que, ainda que os gestores, os empresários, reconhecessem que a empresa precisava de financiamento, e era um financiamento do capital próprio, porque dívidas já tinham mais do que suficiente, não viam de bom grado a entrada da sociedade de capital de risco, porque isso implicaria interferência na gestão da empresa, e isso não era bem-vindo. Portanto, quem mediou e intermediou as partes foi a consultora e portanto, lá conseguiram chegar a um acordo, mas foi porque houve alguém externo em quem os empresários confiavam que intermediou o processo e ficou convencionado em que todas as reuniões de decisões e, portanto, relacionadas com a gestão da empresa, em que um representante do capital de risco estivesse presente, a consultora também estaria presente. Por outro lado, há aqui também um aspecto, por exemplo, em termos do capital de risco, quando sai, se sair, os atuais empresários querem garantir que, ao sair, não implica a entrada de ninguém externo, portanto, nenhum novo investidor na empresa. Daí que, de facto, esta teoria e os estudos apontam neste sentido de que seja a teoria que mais seguida pelas pequenas e médias empresas nas suas decisões de financiamento. Agora, é importante, e eu gostaria de fazer aqui a ponte entre o enquadramento teórico, os referenciais teóricos e o que é que acontece na parte empírica, na investigação. Como é que nós vamos estudar se as empresas seguem a pecking order ou a teoria do trade-off? Bem, normalmente os estudos são conduzidos escolhendo uma variável dependente, a variável endividamento, e essa variável independente é aquela que vai representar a nossa estrutura de capitais. Portanto, depois, o que é que nós vamos estudar? Um conjunto de determinantes, um conjunto de fatores que determinam, que influenciam as decisões de financiamento. Esses determinantes vão ser escolhidos com base nos referenciais teóricos, nomeadamente, eu vou escolhê-los com base na teoria do trade-off, com base na pecking order, se forem estas as 2 teorias que eu vou considerar como referencial teórico no estudo empírico. E há um estudo, já não muito recente, mas tanto quanto seja do meu conhecimento, é o único que faz uma revisão exaustiva dos estudos empíricos feitos a nível da estrutura de capitais e, portanto, estes autores, Franklin Goyle, de 2008, concluem da panóplia de estudos empíricos que analisaram que os determinantes que normalmente verificam mais robustez, ou seja, são os determinantes que indicam que têm relevância estatística nas decisões de financiamento, são a rendibilidade, a dimensão, a tangibilidade do ativo e as oportunidades de crescimento. Ora bem, e os investigadores, nós investigadores, usamos de facto estes indicadores, estas variáveis,
e relacionamos-las com as teorias e, por outro lado, na parte empírica, vamos verificar se estes determinantes, se estes fatores, de facto, condicionam a escolha entre capital alheio e capital próprio e, de acordo com essa influência, concluiremos se as empresas estão a tomar decisões de acordo com a teoria do trade-off, ou de acordo com a teoria da Peck e Gordon, ou de acordo com a teoria da agência. E vocês, possivelmente, o quadro está com letras, se calhar não conseguem ler, mas quem quiser, eu disponibilizo a apresentação. Isto porque o quadro ficou, enfim, menos legível, porque a minha preocupação foi ter aqui um conjunto de estudos que analisaram as decisões de estrutura de capitais em contexto das pequenas e médias empresas e, tal como eu já referi, a maior parte dos estudos analisam ou consideram a teoria do trade-off, a teoria da Peck e Gordon e a teoria da agência. Só um estudo, como já referi, até hoje, tanto quanto seja do meu conhecimento, analisou a teoria dos sinais em contexto de pequenas e médias empresas. Portanto, aqui na primeira coluna aparecem os tais fatores determinantes que os autores, os investigadores utilizam e que vão verificar como é que influenciam o nível de endividamento e, a partir daí, relacionar com a teoria, com as várias teorias consideradas como referencial teórico. Eu vou passar, portanto, em texto a tecer as considerações ou as conclusões que os vários estudos indicam, se bem que nem sempre há convergência. Em relação à variável dimensão, a maior parte dos estudos indicam que a dimensão da empresa tem um efeito positivo no endividamento, ou seja, aquilo que nós concluímos é que à medida que a empresa aumenta a sua dimensão, então aumenta também o seu nível de endividamento. E aí agora interessante é como é que nós relacionamos com as teorias. Por exemplo, a teoria do trade-off estático indica que a empresa de maior dimensão tem menor probabilidade de falência, logo tem mais capacidade de endividamento. Portanto, é desta forma que nós, investigadores, concluímos que, então, se a dimensão influencia positivamente o endividamento, então corroboramos ou está de acordo com os princípios da teoria do trade-off estático. Também, em relação à teoria da agência, e de acordo com o problema exposto anteriormente, dos conflitos, por exemplo, entre os gestores proprietários e os credores, devido à existência da simetria de informação, uma empresa de grande dimensão, percebemos que tem mais capacidade de disseminar e de preparar informação para os credores e, dessa forma, ter melhores condições de acesso ao crédito e, portanto, uma empresa de maior dimensão tem mais endividamento e isso, portanto, está de acordo com a teoria da agência. Também de acordo com o Peck e Gordon, ou seja, uma empresa de grande dimensão tem menor assimetria de informação, logo tem maior nível de endividamento. O importante aqui, que eu gostaria de salientar, é que apesar de nós dizermos que a dimensão, ao ter um efeito positivo no nível de endividamento, corrobora as três teorias, é verdade, mas sempre por argumentos diferentes. Portanto, não podemos perder de vista os argumentos das várias teorias. Agora, há para quem esteja a trabalhar nesta área, nomeadamente para quem quer investigar a nível das decisões de financiamento, inclusivamente a nível das empresas de grande dimensão, a rendibilidade é um fator que é aquele que normalmente não falha nos vários estudos, tem um impacto negativo no endividamento. Lá está, se a empresa aumenta a sua rendibilidade, aumenta os seus lucros, vai diminuir o seu nível de endividamento. E, então, podemos dizer que a maior parte dos estudos, ou seja, eu não conheço nenhum que até hoje não tenha concluído que a rendibilidade tem um impacto negativo no endividamento. E aqui temos toda a segurança de dizer que este resultado está de acordo com a teoria da Peck e Gordon. Em relação à idade, a idade é uma variável muito importante, sobretudo quando nós trabalhamos com dados secundários. É difícil termos, nomeadamente em termos financeiros, acesso a dados primários. E os dados secundários, enfim, condicionam-nos a utilizar determinadas proxies, como seja a idade, porque a idade é um indicador da credibilidade, da reputação da empresa.
À medida que a idade aumenta, a empresa adquire reputação, adquire imagem, credibilidade junto dos credores. E, portanto, o impacto que a idade tem em termos do endividamento pode ser positivo ou pode ser negativo. Se a empresa tem mais idade, tem mais credibilidade, então possivelmente tem melhores condições de acesso ao crédito e, portanto, estamos à espera que haja um nível de endividamento superior. Isso pode acontecer e isso está de acordo com a teoria do trade-off, com a teoria da agência, mas na maior parte dos estudos que eu ali referi, identificamos um relacionamento negativo entre a idade e o endividamento. Isto está de acordo com a teoria da pecking order. Porquê? Porque à medida que a idade aumenta, a capacidade da empresa gerar lucros e, portanto, reter lucros e ter autofinanciamento é maior. Sempre que tenhamos este sinal negativo, podemos também concluir, aqui temos a teoria da pecking order a ser seguida pelas empresas. Porque, além da rentabilidade com um sinal negativo, também temos a idade com um sinal negativo e a corroborar esta teoria. Em relação à tangibilidade do ativo, ou seja, podemos pensar que empresas com mais ativos tangíveis têm mais capacidade de oferecer garantias, logo têm mais capacidade de acesso ao crédito, ao endividamento, e muitos estudos confirmam que de facto assim é, em contexto de pequenas e médias empresas. Por exemplo, há tempos, num estudo que eu elaborei, concluí que a tangibilidade tem sinal positivo no acesso ao endividamento de médio e longo prazo em contexto das microempresas e, portanto, lá está a exigência das garantias dos colaterais em relação aos credores. No entanto, se nós formos para a teoria, por exemplo, do trade-off e para a teoria da agência, e até mesmo no contexto da pecking order, se diz, bem, se a empresa tem mais ativos tangíveis, pode ser, então, que esteja a aumentar a sua dimensão e a sua capacidade de recorrer, por exemplo, ao aumento do capital através de ações, é maior. De facto, isso também é possível. Ou seja, o que eu estou a tentar evidenciar é que é muito difícil nós termos sempre os mesmos resultados em termos dos fatores que influenciam os determinantes das decisões de estrutura de capitais. O crescimento em termos em contexto de pequenas e médias empresas é interessante analisar. Também depende da variável que estejamos a analisar, mas se estivermos a referir-nos ao crescimento em termos do aumento do ativo, pode ter um impacto positivo no endividamento e isto está de acordo com a pecking order. Porquê? Porque uma pequena e média empresa, há uns 2, 3 anos, tivemos aqui um ciclo de seminários em que houve um empresário que tinha um problema, que era precisamente que a empresa estava a crescer e não tinha financiamento para sustentar esse crescimento. Portanto, ou seja, não havendo autofinanciamento, a única forma alternativa é através do recurso à dívida, ao endividamento. Portanto, ou seja, concluindo, o crescimento pode, por um lado, ter um impacto positivo ou um impacto negativo. Normalmente, em contexto de pequenas e médias empresas, é positivo. Da mesma forma, é interessante, penso que já não terei muito tempo, peço desculpa por este parênteses, da mesma forma, as oportunidades de crescimento, é interessante estudá-las porque já agora as oportunidades de crescimento, acho que foi na quinta-feira passada, que tive, ou há 15 dias que falei com a Catarina, embora por outras palavras, sobre este assunto. As oportunidades de crescimento têm a ver com o potencial crescimento da empresa e também, mais uma vez, nós temos de ir, investigadores, temos de ir à procura de proxies que nos meçam as oportunidades de crescimento. Avaliar o potencial de crescimento da empresa. Para uma empresa cotada é mais fácil medir as oportunidades de crescimento porque podemos fazer através do que a Tobin tem a ver com os seus valores de mercado e, portanto, há um rácio que nos mede o que a Tobin e que nos serve frequentemente de proxy. Em contexto de pequenas e médias empresas é difícil ter uma proxy que dê resultados, que seja estatisticamente robusta para avaliar as oportunidades de crescimento. Eu e o professor João, então, temos um trabalho nessa área sobre inovação e desenvolvimento. É a proxy que nós normalmente utilizamos porque as empresas em contexto de menor dimensão, aquelas que investem mais em investigação e desenvolvimento, são aquelas que têm mais oportunidades, ou seja, que têm mais potencial
de crescimento no futuro. E em contexto das pequenas e médias empresas, verifica-se frequentemente que as empresas têm mais oportunidades de crescimento ou de investimento, têm também maior nível de endividamento. É interessante que, no contexto de um outro estudo que eu desenvolvi com o professor Paulo Maceres, concluímos, para surpresa nossa, que as pequenas e médias empresas portuguesas com mais oportunidades de crescimento tinham mais possibilidade de acesso ao crédito. E ficamos um pouco surpreendidos com esse resultado, porque, enfim, como conhecemos todas as limitações de acesso ao crédito, questionamos. E eu consegui falar com 2 ou 3 pessoas relacionadas que trabalham na banca e que são gestoras do crédito a empresas, e o que elas explicaram foi, eu por acaso tenho um orientante de doutoramento que é gestor de empresas, portanto, que gera a concessão de crédito, e falei com ele, e de facto ele diz que sim, que desde que a empresa apresente um potencial de crescimento, mesmo que seja de menor dimensão, que o banco, à partida, concede crédito e prefere a concessão de crédito a essas empresas, àquelas que não apresentam potencial de crescimento. Aliás, houve algumas consequências dessa aposta por parte da banca portuguesa, disse ele mesmo, porque com a crise financeira ele viu-se impedido de assumir determinados compromissos com empresas que já tinham planos de investimento e acordados com a banca, só que a crise financeira vai restringir bastante o crédito, portanto foram fases muito difíceis, complicadas para ambos os lados, quer para as empresas, quer para quem já se tinha comprometido a assumir aqueles empréstimos e, portanto, aqueles contratos. Em jeito de conclusão, há uma proxy que nos permite averiguar se as empresas estão a seguir a pecking order, que é a variável benefícios fiscais para além da dívida. O que é a variável benefícios fiscais para além da dívida? É, por exemplo, corresponde às amortizações e depreciações, ou seja, a empresa, através de amortizações e depreciações, consegue benefícios fiscais sem ter que recorrer à dívida. Portanto, ou seja, se uma empresa amortizar e depreciar em maior valor, vai ter maior poupança fiscal sem que isso tenha tido um impacto positivo no endividamento. Os resultados dos vários estudos empíricos que eu apresentei naquele quadro concluem que há um relacionamento negativo, ou seja, quando a empresa tem formas alternativas ao endividamento, ela usa essas formas alternativas ao endividamento para ter poupança fiscal e, portanto, diminui o rácio de endividamento. Estes estudos corroboram este relacionamento negativo, mas também dizer que há muitos estudos que não conseguem identificar o impacto significativo desta variável. Em termos de risco, obviamente e isto em contexto das teorias analisadas, quanto maior for o risco, maior deverá ser o nível de endividamento, porque obviamente a empresa também tem de se proteger desse mesmo risco, assim como os credores. Por último, e como eu já referi, vou sintetizar, em termos da teoria do trade-off dinâmico, de facto, aquilo que se observa nos períodos de análise dos vários estudos é que as empresas de pequena e média dimensão ajustam o seu nível de endividamento para um determinado rácio esse que é um rácio objetivo, e assim, em jeito de conclusão, nós podemos dizer que os resultados dos vários estudos empíricos indicam que se verifica a teoria da pecking order, a teoria do trade-off e a teoria, quer trade-off estático, quer a teoria do trade-off dinâmico, e há uma conclusão bastante relevante que eu gostaria de destacar, é que as teorias em análise não são mutuamente exclusivas. Portanto, na década de 80, apareceram vários estudos, nomeadamente feitos em Espanha, onde parecia haver uma competição. Os autores queriam saber se o trade-off era mais importante do que a pecking order ou do que a agência, em contexto de pequenas e médias empresas. Atualmente, isso está de lado, ou seja, os investigadores consideram que todas as teorias são relevantes e têm um contributo a dar para o nosso entendimento acerca das decisões de financiamento das pequenas e médias empresas. Eu acho que há alguém que quer entrar.
gostei, portanto, de estar aqui e desta apresentação. Gostaria também de ter tempo para colocar algumas questões, mas parece-me que temos de desocupar a sala, não sei se... Já agora, eu escolho isso. É que eles... não sei se é por... Pronto. Obrigado. Obrigada. É para a outra sala. Obrigada. É que como olharam várias vezes, eu pensei que... Sim, devia haver alguma coisa. Pronto. Então, eu coloco-me à disposição, se quiserem fazer alguma pergunta. Também, se quiserem ter acesso à apresentação, dado que o quadro não estava em condições muito legíveis, também a disponibilizarei. Eu deixo, por exemplo, na doutora Carmen Loureiro, e depois vocês podem copiar ou então pedir-me por e-mail, como preferirem. Se quiser alguma questão. Eu desejo muito sucesso na vossa investigação, obviamente, independentemente da área, e gostava, sobretudo, de realçar, de facto, que não nos podemos condicionar muito frequentemente a uma ou duas teorias, porque, de facto, a maior parte das vezes, e de acordo com a minha experiência, é que as várias teorias podem ter contributos no campo em que estamos a estudar. No entanto, por vezes, em teses de mestrado, eu orientei uma tese de mestrado há 2 anos, e que só analisamos a pecking order e a teoria do trade-off. Portanto, o trabalho tinha um tempo limitado, era para ser feito no ano letivo, pelo que escolhemos 2 teorias, mas logo na introdução assumimos que só aquelas 2 teorias iriam ser investigadas. E concluímos, por acaso, aquilo que aqui também ficou evidenciado. É que quer a teoria do trade-off, quer a teoria da pecking order contribuem para o nosso entendimento acerca das decisões de estrutura de capitais das pequenas e médias empresas daqui do Distrito de Castelo Branco, que entretanto deu origem a um artigo que foi o André e o João analisaram há 15 dias. É assim. Se me permite, a professora, eu iria fazer também uma espécie de síntese pessoal e também sublinhar como é que eu acho que conseguiu bem cumprir os objetivos desta série de investigação económica. Porque eu normalmente estou habituado a este tipo de apresentações em outros contextos, não propriamente em seminários de investigação, mas sobretudo em apresentações de curta duração, intensivas, manhã e tarde, no âmbito, por exemplo, de summer schools, ou seja, cursos de verão, onde vão especialistas exatamente por área. O que a professora Zélia acabou de fazer foi uma coisa que não é possível fazer no âmbito de uma disciplina. Porque, como vocês compreendem, são várias disciplinas aqui onde vão ser abordadas diferentes teorias. O que ela fez aqui foi um trabalho que nós levaríamos meses ou anos a fazer, foi fazer um levantamento dessas teorias, dar-nos um fio condutor e ainda por cima deixou-nos aqui uma série de oportunidades de investigação. E é aí que eu não vou, obviamente, fazer uma apreciação em relação ao que foi apresentado. Eu vou dizer sim, e entre aquilo que eu tive a escutar, o que são, eventualmente, hipóteses de aprofundamento e que, se a professora Zélia quiser, de alguma forma, comentar, eu agradeceria. Um aspecto importante e remontando ao início da apresentação foi o de custos de falência, porque é efetivamente uma temática, se depois quiser comentar um pouco mais, o que é que consistem e, de alguma forma, as dificuldades de mensuração que eles representam, não é? Se João não se importa, se não se importa, eu gostava de ser... Então, interagindo. Começamos por aí. Não estou a escrever. E gostaria de... Os custos de falência são muito difíceis de investigar na prática, porque há custos de falência indiretos, e os custos de falência indiretos são aqueles que se verificam antes da empresa declarar a falência legal propriamente dita. Por exemplo, quando uma empresa começa a ter níveis de endividamento, vamos supor uma empresa que tem 60% de endividamento, mas em 2 anos passa por 80%. É normal que os credores comecem, enfim, a ter algumas dúvidas e até a colocar condições mais restritas no acesso ao crédito. Isso tem consequências para o funcionamento normal da empresa, porque as condições de crédito alteraram-se. O problema é que nós não conseguimos aferir de uma forma direta o impacto que isso tem na vida da empresa. E isto é já um custo indireto de falência, porque a empresa tem um risco financeiro elevado, logo os credores
vão alterar as condições de crédito. Os custos de falência diretos, devo dizer também que eu tenho orientando a estudar esta problemática, mas é tão difícil, eu não sou muito ocupada, mas depois no terreno começou a perceber as dificuldades e neste momento, inclusive, interrompeu para perceber qual é a viabilidade, porque eu também queria aferir mesmo os custos indiretos. Quanto aos custos diretos, já é mais fácil, e isso ele já tem informação, porque a empresa que declarou falência, há uma forma, por exemplo, de nós sabermos, avaliarmos o seu património em termos contabilísticos, do balanço e depois verificarmos qual foi o seu valor de mercado após a falência legal da empresa. Isso eles já têm um conjunto de dados porque escolheu um setor de atividade. Mas nos custos indiretos é muito difícil serem medidos, pelo menos, mas podemos ir por proxies, lá está. O segundo remarco tem a ver com o endividamento. Ouvindo a sua apresentação, para mim, pelo menos, fica a sensação de que o nível de endividamento, não o partindo, portanto, em curto e médio e longo prazo, não é? Não o particionando, não é? Fica a sensação de que nestes estudos todos é trabalhado como sendo uma variável dependente. Sim. Na verdade, o que eu queria saber, de alguma forma, embora saiba pouco, é certo sobre isso, é se essa variável não pode ser também considerada, e não tem importância no ponto destas teorias, como sendo independente, ou seja, como sendo ela própria explicativa. Sim, a maior parte das vezes é um endividamento total, mas há um estudo em Inglaterra de 1998, salvo erro, ou 2002, em que os autores demonstram precisamente quais são as implicações de não subdividir o rácio em endividamento de curto prazo e médio e longo prazo. Porque, obviamente, quando estudamos de uma forma agregada, os resultados obtidos, por vezes, são enviesados. E em contexto de pequenas e médias empresas, a probabilidade disso acontecer é menor. Porquê? Porque a influência sobre o endividamento total, por parte do endividamento de curto prazo, é muito grande. Por exemplo, há um estudo, eu acho que até na minha tese de mestrado que eu orientei, que a tangibilidade não tem significância estatística sobre o nível de endividamento. Mas, a posteriori, eu fiz a divisão em endividamento de curto prazo e médio e longo prazo e passou a tangibilidade a ter influência sobre o endividamento de médio e longo prazo. Portanto, há carência de estudos, sobretudo em contexto de pequenas e médias empresas, procedam a esse estudo, a essa análise do endividamento de curto prazo versus o endividamento de médio e longo prazo. Neste momento, eu tenho um estudo não está ainda concluído, que ainda se torna mais evidente essa necessidade na teoria do trade-off dinâmico, por causa do ajustamento, dado que a microempresa precisa ter o endividamento de curto prazo controlado, verifica-se que há uma preocupação muito grande em controlar esse rácio. Na questão da teoria dos sinais, a professora deixou aí um intervalo muito aberto para futuras investigações. Por exemplo, sei que não há espaço, mas pelo menos para quem obviamente agora está a começar ou quem já está numa fase mais avançada, acho que é importante também falar aqui de duas questões. Que tem a ver com o seguinte, é o papel que as finanças comportamentais possam ter, obviamente, na explicação de sinais que a gente obtenha e que pareçam trocados, ou de algum modo, não é? E também a questão, num outro âmbito, não neste, obviamente, das decisões de estruturas de capitais, que é testar a tipologia de eficiência, não é? Eficiência forte, eficiência fraca, muito fraca, na linha mais clássica do Eugene Fund, não é? Que falha, não é? Falha. Eu concordo. Eu aqui tenho de dar uma mão à palmatória, porque eu tenho centrado muito nas pequenas e médias empresas e em contexto de endividamento e tenho deixado um pouco de parte o mercado de capitais, a curva de eficiência, o aspecto das finanças comportamentais, que é muito relevante, sobretudo hoje em dia. Aliás, eu acho que há mesmo uma necessidade de haver estudos. O que é que a teoria dos sinais tem a ver com aquilo que nós observamos atualmente em contexto do mercado de capitais, em contexto da reação dos investidores? Eu acho que aí a teoria, as finanças comportamentais têm muita importância. Infelizmente, até hoje, praticamente, eu só tenho feito leituras, não tenho feito investigação nessa área. Mas acho que... Eu queria só fazer um último comentário que tem a ver até com o contacto que houve da parte do IAP. Por exemplo, a professora identificou aqui uma área em que os próprios organismos estatais neste momento estão à procura de quem faça investigação. E o que é? É um tópico, a pessoa responsável que faz gestão de falências no IAPMEI contactou-me no sentido de saber se havia aqui alguém a trabalhar na temática de Early Warning Indicators e Management of Risk, ou seja, a gestão de risco
e a construção de uma bateria de indicadores que identifiquem junto das empresas quais é que estão em situação de pré-falência. Estão a perceber? Porque o IAPMEI quer monitorizar no sentido de saber se deve continuar, obviamente, com determinado tipo de subsídios e incentivos a essas empresas, ou se deve de alguma forma intervir. Não é nacionalizar, mas provavelmente até se fosse chegar a esse ponto até poderia ser interessante, porque provavelmente era uma forma de recuperar essas empresas e evitar, reestruturá-las, portanto, e evitar que elas entrem em situação de liquidação. Não é? Exatamente. Até porque é importante que nós temos essa noção que há muitas empresas que, em termos de exploração, em termos operacionais, estão bem e falham, porque vêm aspectos da parte financeira que acabam por as condenar à falência. E é muito triste verificar, por exemplo, uma empresa com faturações até possivelmente crescentes e que acabam por falir. Portanto, esses indicadores contribuiriam certamente até para prever essa possibilidade e contrariá-la, não é? Tomar medidas de correção, se isso fosse posto em prática. Oxalá que sim. Muito obrigado. Obrigada a eu e agradeço a todos a vossa presença e também coloco-me à disposição no futuro de qualquer dúvida, qualquer contributo, estejam à vontade, contatem pessoalmente ou por e-mail.